Olá, turminha do quinto ano, espero que vocês estejam todos bem. Vamos iniciar mais uma semana de estudos. Hoje vamos navegar na leitura, vamos lá? Peguem então o livro de vocês de língua portuguesa, o Aprender Juntos. Vamos abrir nas páginas 88 e 89. Nessa página você vai encontrar aquele texto que a Prof. Vivi pediu para vocês fazerem a leitura, lembram? Então, é com esse texto que nós vamos trabalhar hoje. Esse texto, ele aborda o tema do trabalho infantil. O que vocês acham sobre isso? Você já ouviu falar sobre esse tipo de problema, o trabalho infantil? Você acha correto que uma criança trabalhe? Bom, pode enviar por áudio essa resposta para a professora. Turminha, então para começar, nós temos aqui duas questões para esquentar a nossa conversa, certo? Então, o trecho a seguir, ele faz parte de um texto publicado no site Plenarinho. Ele conta uma história fictícia, ou seja, essa história ela foi inventada, mas ela revela uma situação vivida por muitas crianças, né? Então, nós vamos ler o título do texto e conversar, então, sobre as questões a seguir. Então, aqui vocês podem perceber que hoje nós vamos bater um papo, né? Quando tem essas carinhas, esses rostinhos conversando, significa que vocês vão responder por áudio para a professora Vivi, tá bom? Então, primeiro vamos ler o título? Olha só, o título é Diário de uma Trabalhadora Infantil. Então, o que é diário? No texto anterior, no texto do meu amigo pintor, ele também era um diário. Um menino escreveu no seu diário as lembranças que ele tinha do seu amigo pintor. E esse texto aqui, ele também é um diário. A menina escreve no seu diário sobre uma situação vivida por ela, tá? Então, eu quero que vocês respondam para a Prof. Vivi. Vocês já sabem, porque vocês já fizeram essa leitura. Que situação será abordada no texto? Qual é a situação vivida pela menina que o texto vai trazer para a gente? Depois, me respondam. Em sua opinião, por que o texto foi escrito em forma de diário? Por que será que foi em forma de diário? A própria menina contando a sua história. Respondam por áudio, tá bom? Agora vamos acompanhar a leitura com a Prof. Vivi. Eu vou fazer uma leitura bem detalhada com vocês para vocês poderem entender toda a parte do texto. Então vamos lá. Vejam só que ele começa com o dia da semana, sexta. Lembra no texto anterior do menino, do meu amigo pintor? Ele também, por coincidência, o que ele escreveu foi numa sexta-feira. E essa menininha também escreveu numa sexta-feira esse texto no diário dela. Então, no primeiro parágrafo começa assim: Hoje o dia foi cheio de emoções. Cheguei na escola e a professora me chamou para ir para a sala da diretora. Minhas pernas começaram a tremer. Pois é, turminha, por que será que as pernas dela tremeram? Né? Quando as pernas tremem, é porque ela sentiu o quê? Quando a professora disse que a diretora estava chamando, né? Quando a professora levou ela até a sala da diretora, ela começou a tremer, porque ela sentiu o quê? Isso mesmo, ela sentiu medo, né? Todo mundo tem medo de ir para a sala da diretora, não é mesmo? Porque logo a gente pensa que vai levar uma bronca, não é? Observem a ilustração. Essa é a menininha e essa é a diretora. Olhem a expressão do rosto da menininha. Você acha que ela está com medo aqui nessa ilustração? Não, ela está feliz. A diretora está falando algumas coisas para ela, mas tudo que a diretora fala está deixando ela feliz, né? E não triste, com medo. Vamos continuar. Eu cheguei pequenininha lá.
me sentindo a última das criaturas. Mas a diretora foi uma fofa. Ela perguntou o que eu fazia, onde estava minha mãe, com quem eu morava. Tive que contar. Eu estava confiando naquela cara preocupada dela. Então veja só, a menininha chegou lá na sala da diretora, né, se sentindo a última das criaturas, morrendo de medo, mas a diretora foi uma fofa com ela, perguntou o que ela fazia, perguntou onde estava sua mãe, perguntou onde ela morava. Quando ela percebeu que a diretora estava sendo agradável, estava sendo assim educada, ela começou a confiar na diretora e percebeu que a diretora estava com uma cara preocupada. Então ela confiou na diretora e contou tudo para o que acontecia com ela. Veja aqui que a palavra mãe, ela está com o coração desenhado em cima. Isso significa que ela tem muito amor pela sua mãe, né? Mas aí ela me disse que estava tudo errado, que eu não podia trabalhar, nem que fosse na casa da madrinha, nem que fosse em sinal de gratidão. Disse que ia procurar minha mãe, conversar com ela e explicar isso tudinho. Ela também falou com a madrinha e procurou um tal de conselho tutelar. Fiquei com vergonha, fiquei com medo da madrinha, fiquei com medo que acontecesse algo com a minha mãe. Então veja só, turminha, a diretora explicou para ela que o trabalho que ela fazia na casa da madrinha estava tudo errado, né? Então ela ia conversar com a mãe, ia conversar com a madrinha, explicar a situação, né? E também ia procurar o conselho tutelar. E o que é o conselho tutelar? Bom, o livro traz a explicação aqui para gente. O Conselho Tutelar é um órgão responsável pelos direitos das crianças e dos adolescentes em cada município. Então, o Conselho Tutelar ia mostrar para essa mãe e para essa madrinha que criança não trabalha, certo? E é um direito da criança brincar e estudar. E que esse trabalho na casa da madrinha estava atrapalhando os estudos dela. Aconteceu tanta coisa nesse dia que nem sei explicar direito. Só sei que agora estou deitada com minha mãe, numa casa legal. Eles nos trouxeram para cá de tarde, depois de buscar minhas coisas na madrinha. A moça do governo veio dizer que vão encaminhar minha mãe por um tal de programa contra o trabalho infantil. O nome é engraçado, chama PET. E eu, que nem sabia que aquilo que eu fazia todo dia era trabalho infantil e era ilegal. Só sei que as tarefas me deixavam cansada e não me deixavam estudar. Será que eu vou conseguir dormir? Aqui, turminha, quando ela fala que as tarefas deixavam ela cansada, eram as tarefas que ela tinha que fazer na casa da madrinha. Lavar, passar, cuidar da criança pequena, cozinhar, limpar toda a casa. Então, ela fazia tudo isso como se fosse uma empregada da madrinha. E isso deixava ela cansada e atrapalhava os seus estudos. Mas agora que já estava tudo resolvido, ela não sabia nem se ia conseguir dormir. Por que será? Será que ela estava emocionada? Será que ela estava contente? Afinal de contas, agora ela estava junto com a sua mãe, né? E aqui, ó, cheio de coraçãozinho. Certo, turminha? Então, mandem a resposta do áudio para mim. Agora a professora Vi explicou direitinho o texto para vocês. Amanhã nós vamos começar a fazer a interpretação. E aqui termina a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Tchau, até mais!